Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse dia, convidar você a abrir comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, versos de número 1 até o número 3. Diz assim o texto sagrado: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é: para que serve uma carta? Nós, ao observarmos o texto sagrado, há pouco lido, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele vai fazer uso da palavra fazendo uma pergunta retórica, que quando ele começa a mencionar, começamos porventura a recomendar-nos a nós mesmos. Então percebam vocês que Paulo, ele vai fazer uma pergunta interessante. Nós precisamos de carta de apresentação, de carta de recomendação. Vocês são a nossa carta. E dada essa circunstância, nós podemos aqui entender uma aplicação importante para a minha e para a sua vida. Supondo que eu e você sejamos as cartas escritas no pleno século XXI, que eu e você sejamos uma carta escrita nos nossos dias. Então, as pessoas vão fazer a leitura a partir da minha e da sua vida. Se o meu filho, se a minha esposa, eles são pessoas amargas, se as minhas filhas são pessoas amargas, as pessoas vão fazer uma leitura a partir dos seus pais. Por quê? A convivência com um pai e com a mãe amargo, que não demonstra amor, pessoas que não têm diálogo, pessoas que têm atitudes mesquinhas, vão produzir, consequentemente, fotocópias muito parecidas. E Paulo, ao se deparar com essa situação, ele vai falar que aquela igreja era, sem dúvida alguma, a sua carta de recomendação. Se nós prestássemos atenção nisso, quando os pais eles vão a um presídio visitar seus filhos, muitas vezes eles, talvez pelo caminho, vão fazer uma pergunta. E essa pergunta, muitas vezes dirigida ao próprio Deus: por que eu estou passando por isso? E evidentemente o Espírito Santo de Deus vai falar de forma muito carinhosa ao ouvido desse pai e dessa mãe, dizendo-lhe: quanto tempo você tirou para falar de mim, o Senhor Deus, para os seus filhos? Quanto tempo você tirou para orar com eles e orar por eles? Quanto tempo você procurou forjá-los com o caráter, dar-lhes uma educação baseada nos princípios da palavra, princípios de ética, princípios de moral? Quando muitas vezes nós vamos olhar para a figura de filhos ingratos, nós vamos nos perguntar aonde nós erramos. E se você é essa carta? Entenda você que seus filhos vão olhar para você, vão enxergar em você essa carta de referência. Como é a sua atitude para com os seus pais, com aqueles que te colocaram no mundo? Se você é ingrato, não espere você que seja diferente. Como anda o seu casamento? Se o seu casamento está caminhando de mal a pior, você está prestes a caminhar para o divórcio, não espere você que, consequentemente, as gerações futuras sejam diferentes, que essa maldição seja quebrada na vida dos seus filhos. Eles vão olhar o preço que você paga pelo casamento, e adiante das suas atitudes, se o seu filho, se a sua filha, eles prestam atenção nisso e observam que você luta pelo casamento, por mais desgraçado que esse casamento esteja, tenha absoluta certeza, eles vão olhar e vão ver uma pessoa que luta, que batalha pela família, que guerreia de joelhos,
que todos os dias faz uso de uma arma chamada espada, a espada que é a palavra de Deus, para lutar pela sua família. E tenha você absoluta certeza que o seu filho vai ler essa carta é você. E ele vai colocar isso em prática. Ele vai entender que a família é uma instituição que tem que ser zelada. Não importa se o mundo aqui fora prega contra a família. O seu filho, a sua família vai fazer uma leitura dessa carta que é você. Os seus funcionários, ao olhar para você, eles vão fazer uma leitura de quem é você. E você terá uma empresa de pessoas dedicadas. Gente que luta, gente que batalha. Quando a figura do gestor, do líder, é uma figura que luta, que batalha, que sonha. Eles vão sonhar juntos. Eles vão lutar juntos. Eles vão se dedicar. Porque eles vão fazer uma leitura a partir da sua vida. Seja você essa carta. Aonde você estiver inserido. Porque Paulo fez isso. Paulo ele não fez uma recomendação de si mesmo. Mas ele, naquele momento ele vai dizer que essa leitura deveria ser feita a partir da sua igreja. Igrejas vazias, a culpa não é da igreja, a culpa é dos líderes. Porque qual a leitura que eles fazem a partir de você? Empresas fracassadas? A culpa muitas vezes não é do funcionário, ele tem sua parcela de culpa, mas o maior culpado é o líder. E por aí vai. Um país que fracassa, qual é a figura das nossas lideranças? O que nós temos lido? E nós, como família, como nós somos avaliados? Que a partir desse dia, nós possamos ser, para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para as pessoas que convivem conosco, essa carta viva, onde as pessoas possam fazer uma leitura decente, uma leitura escrita não com tinta, mas uma leitura escrita com o Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, os corações. Que Jesus te abençoe. Fique com Deus e que as pessoas possam fazer uma boa leitura a respeito da sua vida.